dia, amados. Vocês estão bem? Oh, glória. Não sei como você chegou, mas eu creio que Deus vai fazer grandes coisas essa manhã. Amém? Aleluia. Eu tenho convicção disso, amado. Aquilo que Deus trata na sua palavra, Ele é fiel para cumprir. Amém? Eu depois canto com vocês podem sentar, viu? Oh, glória a Deus. Que bênção, que maravilha. Gostaria de começar logo com um versículo, lá em Joel, capítulo 2, versículo bastante conhecido. Aleluia! Eu não sei se você tem percebido, amado, mas a igreja ela tem passado por um novo estágio, uma nova etapa, e é só fagulhas daquilo que Deus vai fazer, porque é muito mais. Amém? A Bíblia fala que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Deus é um Deus de abundância. Ele é a fonte. E a fonte, mas ela não se acaba. A fonte, ela não para. É a fonte, Deus é a fonte. Eu e você só precisamos entrar pela essa fonte. Amém? Então Deus tem muita coisa para realizar em nós e através de nós. Muitas coisas para ser alcançadas. Muitas vidas para serem transformadas. Diga, eu sou o canal. Amém? Aleluia, aleluia. E Deus, amado, aqui em Joel capítulo 2, versículo 28, diz assim: e acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda carne. Aleluia, sobre toda carne. Só dá uma pausazinha, você sabe, amado, que você é um espírito, você tem uma alma, mas você habita em um corpo ou em uma carne. Amém? Então, sobre toda carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os jovens terão visões. E também derramarei do meu espírito sobre os servos e sobre as servas naqueles dias. Você sabia que o livro de Joel é um livro profético de coisas que iriam acontecer e hoje a gente pode desfrutar de coisas que até já aconteceram nesse versículo específico. Amém? Eu vou mostrar para vocês. Mas, amado, eu gostaria sim de falar sobre um avivamento que tem acontecido, um avivamento que a gente vai desfrutar. E eu sempre, quando eu me converti, ouvi pessoas falarem de um avivamento. E esse avivamento, amado, era um avivamento coletivo, onde coisas grandiosas iriam acontecer. E eu já vi algumas coisas, algumas fagulhas de avivamento. O próprio pastor Bandi, quando nós estávamos lá em Campina Grande, nós participamos do centro de cura, e ele costumava falar que Jesus viria em um grande avivamento de curas e milagres. Eu acho que você não está entendendo, amado. Amado, eu acredito que nós não estamos vivenciando, talvez, 10% daquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus tem coisas grandiosas, amado. Aleluia, aleluia. Um grande avivamento de milagres. Um homem chamado William J. Simon, alguma coisa desse tipo, que fala daquele avivamento da Rua Azusa. Um homem, se a gente entender a história dele, era um homem, de uma certa forma, desprezado, porque ele era negro, né? Então ele era filho de escravo, mas, amado, Deus usou ele poderosamente. E a mensagem dele era curas, batismo no Espírito Santo, santidade,
cura, batismo no Espírito Santo, santidade e outras ministrações que ele pregava, mais amado, isso está incluso para um grande avivamento que eu possa viver e você possa viver. A nossa mensagem, amado, tem que ser santidade. A nossa mensagem tem que ser renúncia. A nossa mensagem, amado, tem que ser batismo no Espírito Santo. A nossa mensagem tem que trazer uma palavra de cura, de solução para esse mundo. E a gente observa, amado, que o livro de Joel é um livro profético de coisas que poderiam acontecer. E a gente observa que, quando ele diz que derramaria sobre toda a carne do seu espírito. E se você observar nesses versículos aqui, vai lá comigo. Oh, glória. A mídia está me acompanhando, mas tudo bem. Diz assim, acontecerá que depois derramarei do meu espírito sobre toda carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os jovens terão visões. E também derramarei do meu espírito sobre os servos e sobre as servas. Você faz uma observação, eu faço uma observação aqui. Ele diz que derramaria do seu espírito sobre toda carne. Mas lá mais na frente você observa que ele diz que derramaria do seu espírito sobre os servos e sobre as servas. Vocês fizeram essa observação? É interessante porque quando ele diz que derramaria sobre toda carne, isso se cumpriu lá em Atos capítulo 2, versículo de 1 em diante, onde a promessa do Espírito Santo, ele diz, ó, vocês não vão sair de Samaria até que do alto sejais revestidos. E a gente observa a história, a gente observa os versículos, que todos eles estavam reunidos, e a gente observa que tinha muita gente naquele local, e houve um derramado do Espírito, houve o primeiro avivamento da história, no livro de Atos. E a gente observa que, naquela hora, amados, todas as pessoas de tribos, nações, de outras nações, todos eles estavam lá, reunidos, com um só propósito, para receber, sim, de Deus, receber da presença do Senhor. Então, esse derramar sobre toda carne, amado, é para todas as pessoas. Amém? Mas quando ele diz que também derramaria sobre os servos, sobre as servas, isso também dá uma restrição na quantidade de pessoas. Se a gente observar no Antigo Testamento, a unção ela vinha sobre 3 categorias de pessoas, sobre reis, sacerdotes e profetas. Mas hoje, amado, ao derramar do Espírito não é só sobre 3 categorias, é sobre toda a carne. Diga, eu estou nessa carne. Eu digo, eu sou um Espírito. Então esse derramar, amado, ele é um derramar sobre toda a carne. E foi cumprido lá em Atos. Amém? Uma coisa que a gente precisa entender também, que esse derramar, amado, ele nos traz em movimento. Amém? Sempre ouvi que haveria um grande avivamento. Um avivamento coletivo. Mas, se a gente entender, amado, às vezes nós estamos esperando que o avivamento aconteça. Por quê? Porque estamos esperando um grande avivamento coletivo. Mas todo avivamento, amado, ele começa no individual. Todo avivamento começa no individual. Amém? Sendo falha. A gente sabe, amado, que Deus é uma fonte inesgotável. Sim ou não? Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais, amado, eu e você nos aprofundamos em Deus, nós teremos mais de Deus. Algumas pessoas têm grande admiração por alguns ministros, por alguns pregadores. Tem grande admiração. Mas, rapaz, quando aquele homem abre a boca, a unção desce. Mas por que acontece isso? Uma profundidade maior. Uma profundidade maior.
E Deus, amado, está fazendo um convite para mim e para você esses dias, para ir para uma profundidade maior. A Bíblia diz: ei, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um convite da parte de Deus, amado, para a minha vida e para a sua vida. Esse convite, amado, ele não está fora de moda. Esse convite hoje. Esse convite não é só para A e para B, não, é para você individualmente. Eu não sei quanto a você, amado, mas eu não quero viver mais uma vida rasa. Eu quero viver uma vida mais profunda em Deus. Avivamento, amado, ele sempre vai resultar em milagres. Eu quero viver milagres de Deus. Se você quer viver milagres de Deus, amado, diga glória a Deus. E Deus tem milagres poderosos para manifestar na minha vida e na sua vida. Você sabia que Deus, amado, ele está desejoso para que esses milagres aconteçam? Amém? Aleluia. Deixa eu ler uma passagem aqui bastante interessante. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Te louvamos, Pai, pela sua bondade e pelo seu amor. Aleluia. Lá em Gênesis capítulo 12, diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, de sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e te abençoarei, engrandecendo o seu nome. Serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você, todas as famílias da terra serão benditas. Agora presta atenção no versículo 4. Partiu, portanto, Abraão, conforme o que o Senhor lhe ordenara. Aleluia. Então, partiu Abraão, conforme o que o Senhor ordenara. Então, Abraão, amado, ele obedeceu a instrução da parte de Deus para ir de um nível para outro. Amém? Se eu e você queremos ir para um nível para outro, nós precisamos obedecer às instruções da palavra de Deus. E onde é que estão as instruções, amado? Na própria palavra de Deus. Queremos um novo, mas não temos entendido ou não temos obedecido às instruções que são tão claras para a minha vida e para a sua vida. Deus, amado, quer que eu e você vá para outro nível. Abraão, ele passou de um nível para outro. Mas por quê? Porque ele obedeceu às instruções de Deus para a vida dele. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. A palavra, amado, ela precisa ser credibilizada pela minha vida e pela sua vida. Por isso que a Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 20, se eu não me engano. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Porque vai ser segurança para a minha vida, vai ser segurança para a sua vida. Nós iremos desfrutar de saúde divina em nosso corpo. Nós iremos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Credibilidade, amado, na palavra de Deus vai nos levar para um nível maior, um nível mais alto. Avivamento, amado, sim, vai ter um avivamento coletivo, mas começa individualmente. A fome e a sede de Deus vai nos levar num nível maior. Tem uma música que diz assim, Deus, Deus, eu quero é Deus. Deus, Deus, eu quero é Deus. Aleluia, aleluia.
Desejamos, amados, milagres, desejamos tantas coisas. Mas, amado, Deus nos assiste primeiro no secreto. Deus nos assiste primeiro no secreto. Como é que está a nossa vida com Deus? Como a gente diz lá no Nordeste, dar um olé no pastor é muito bom. Dar um drible de corpo no pastor é muito bom. Dar um drible no seu líder é muito bom. Mas dar um drible em Deus não acontece não, amados. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus lhe conhece no secreto. Deus lhe conhece no secreto. A Bíblia fala que sem a santidade o homem não poderá ver ao Senhor. Viver em santidade, amado, ele não saiu de moda. Ele continua na moda. E quando nós temos, amado, ou andamos nessa santidade, é como aquele versículo diz que a sarça, ela nunca apagará. Aleluia, aleluia. Deus é a sarça, amado, que nunca apagará. Mas, amado, essa presença do Senhor para a nossa vida é como um imã que atrai o ferro. O imã não pode ver um ferro que ele é atraído. Deus quer fazer grandes coisas, amado, em nosso meio. Deus quer realizar grandes coisas em nosso meio. Às vezes a gente olha para a nossa igreja, rapaz, já foi para um nível tão alto. Que coisa maravilhosa, a igreja tem crescido. Vou dizer uma coisa para você, amado. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Às vezes as coisas não têm acontecido em nossa vida, amado, porque nós estamos buscando algo que não é de Deus, ou não temos ido para essa profundidade que Deus tem para a nossa vida. A gente observa que quando Deus dá as instruções para Abraão, ele diz, ei, eu abençoarei, eu abençoarei. Biblicamente, a gente observa lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Mas muitas vezes, amado, eu e você não temos desfrutado dessa bênção que a Bíblia garante para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a Deus. Se a gente for na sequência, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe uma perfeita vontade, amado. Existe uma perfeita vontade. Deus não chama, amado, para que eu e você viva uma vida natural, mas Deus nos convida para viver uma vida sobrenatural. Lembrei bem, né, da mensagem que nosso líder do louvor, pastor, mestre, não sei, Daniel, ele me falou, né, sobre nós vivermos essa vida do sobrenatural mesmo. Porque a gente precisa entender, amado, que nós não somos naturais, mas nós somos seres espirituais. Amém? Não devemos ter medo do sobrenatural, mas devemos viver no sobrenatural. Então Deus, amado, tem algo grandioso para a nossa vida. E a gente observa alguns versículos aqui. Primeiro, Deus, amado, ele, se a gente observar no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, Deus chama aquele povo primeiro para um arrependimento. Na verdade, Deus alerta o povo do que poderia acontecer com o povo de Israel. É como hoje Deus tem alertado o povo. Quantos sabem que Jesus está às portas? Se a gente for estudar, amado, eu acho que a porcentagem da vinda de Jesus é tão pouca, né?
para ele vir. Jesus, na verdade, está às portas. Jesus está às portas, mas eu não sei o que é que falta mais, não. Tantos acontecimentos, a gente vai observar lá em Israel, que onde Israel é o relógio, amado, do mundo, vamos dizer dessa forma. Amados, é guerras, é tanta coisa acontecendo, e Deus está despertando ao povo. Amém? Mas esse despertar também vai querer, Deus quer de nós, amado, uma vida de renúncia. Amém? Então a gente observa que no livro de Joel, teve esse alerta de Deus para o povo de Israel. Mas também teve um momento que Deus diz, ei, se arrependa, se arrependa. E a gente observa, lendo esse capítulo, que o povo se arrepende. Quando ele se arrepende, amado, a Bíblia fala que uma abundância de Deus para aquele povo veio. Uma abundância de Deus veio para aquele povo. No versículo 28, ali é o ápice de tudo aquilo que tinha acontecido antes, onde Deus trouxe o alerta, onde Deus chama o pessoal para o arrependimento, onde Deus diz, ei, eu irei suprir todas as suas necessidades, em outras palavras. Ei, eu irei suprir o gafanhoto, tudo aquilo que foi roubado de vocês, eu vou restituir. Há uma restituição de Deus, amado, para a nossa vida. Porque essa é a função do diabo. O diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus, amado, Jesus, ele veio nos trazer uma vida e uma vida com abundância. E eu quero viver essa vida abundante. Precisamos viver essa vida abundante que Deus tem para a nossa vida. Então, no versículo 28, ele diz, ei, derramarei do meu espírito. Esse é o ápice de todo o capítulo. Porque vinha um mover do Espírito grande. Está vindo um mover do Espírito grande esses últimos dias, amado. Para a nossa vida. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. A presença do Senhor, amado, ela não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas ela habita dentro de mim e habita dentro de você. Você é um manancial de vida. Você é um manancial de vida. Vou dizer para esse povo aqui, você é um manancial de vida. Você é um manancial de vida. Onde você anda, amado, a vida de Deus lhe acompanha. É como um rio onde passa, vai trazendo vidas. Pessoas são curadas. Vidas são transformadas. Famílias são restauradas. Nós somos os mananciais de vida aqui nessa terra. A Bíblia fala que Jesus ele veio fazer a vontade de Deus e desfazer as obras do diabo. Ei, mas Jesus foi assunto aos céus e ele deixou a igreja. Nós somos a igreja. Você está aqui para fazer a vontade de Deus e desfazer as obras do diabo. Não deixa, amado, que o diabo se irande na sua vida. Não deixa que o diabo se irande na sua família. Não deixa que o diabo se irande nos seus negócios. Você é propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva de Deus. Sabe quando é que o diabo vai ter acesso à sua vida? Só se você deixar. Só se você deixar. Mas o diabo, amado, ele não tem acesso à sua vida. Porque o sangue nos purificou, o sangue nos cobre. Nós temos autoridade do nome de Jesus. Você tem autoridade do nome de Jesus.
Esse avivamento, amado, ele começa no individual. E se ele começa no individual, amado, ele requer de mim, de você, uma renúncia. Uma mulher chamada Catherine Kummer, tem alguns aqui, que fala melhor, tudo bem, glória a Deus. Mas ela diz uma frase bastante interessante, onde existia uma grande admiração por ela. Realmente era uma mulher poderosamente usada pelo Senhor, muitas pessoas curadas milagrosamente. E ela disse uma frase bastante interessante: vocês estão vindo aqui, estão vendo só o glamour, mas a minha vida ela começa no secreto. A vida começa em uma renúncia. Tivemos algumas experiências lá na cidade de Araripina, Pernambuco. Não que eu seja muito rodado, não. Isso aí é imaginação de vocês. Mas tivemos uma experiência maravilhosa na cidade de Araripina, amado, onde o mover de Deus acontecia de uma forma, quase todos os cultos, pessoas eram curadas milagrosamente. Mas, amado, existia uma renúncia da nossa parte. Nós trabalhávamos até 5 horas lá, fechava o comércio 5 horas. E nós saímos lá daquele trabalho, ia para a nossa casa, comia, jantava alguma coisa, mas ia para a igreja. Eu tinha a chave da igreja, graças a Deus. A chave da igreja, ia para a igreja e ficava lá tempos e mais tempos, a gente orando ao Senhor, desejando os dons que operasse em cada culto que acontecesse. E o resultado, amado, não dava em outra, mas era simplesmente os milagres acontecendo, colunas voltando ao normal, paralíticos andando, cegos enxergando. Amado, isso não está restrito a uma pessoa, porque a Bíblia fala que ele não faz acepção de pessoas. Então, essa vida de renúncia, amado, vai nos levar para um nível maior. Viver um evangelho, amado, de um blá, 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 de uma conversa só, não adianta. A Bíblia fala que o evangelho, ele é o poder de Deus. Ele é, amado, o poder de Deus. Ele é o poder de Deus. Esse poder, amado, ele leva para um nível mais alto. Esse poder, amado, ele leva para um potencial maior. Às vezes nós pensamos que nós não temos potenciais. Eu digo para você, amado, você tem potencial. Amém. Na verdade, você é uma potência nessa terra. Algumas pessoas, amado, quiseram se esconder de Deus ou se esconder daquilo que Deus tinha para a vida delas. E Deus levantou elas. A minha confissão, a minha declaração é que você, amado, não vai se esconder. Mas você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Sempre quando Deus envia, amado, Ele não envia você de qualquer forma, mas Ele capacita você. Ah, não, eu sou incapaz. Não, amados, é mentira do diabo. Você não é incapaz, você tem toda a capacidade de Deus dentro de você, habitando dentro de você. E pessoas dependem da sua capacidade que está dentro de você. Não se esconda. Eu vou dizer mais uma vez, não se esconda.
O Espírito Santo está falando, amados. Não se esconda. Ah, mas no passado eu fazia isso e aquilo. Era maravilhoso. Mas, amado, Deus nos chamou para viver o passado, mas Deus nos chamou para viver o presente hoje. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Pelo que eu vi ou pelo que eu vivenciei, poderia só simplesmente estar olhando no retrovisor do carro e dizendo, eita, foi maravilhoso naquela época. Nós deixamos aqui, ou nós já saímos da nossa cidade, eu estava fazendo o cálculo, a gente faz 20 anos e meio que a gente saiu da nossa cidade. E perguntaram, vocês não têm vontade de voltar para a cidade de vocês? Sim, tem sim, vontade. Nós temos vontade de ir para a nossa cidade. Quem não quer ficar próximo da sua família? Eu acho que o primeiro passo, talvez, se a gente fosse para voltar, o primeiro passo seria lá em Campina Grande novamente, porque nós deixamos uma semente lá, o nosso filho. Daqui a pouco vai ter um menininho lá, né? E a gente fica lá desejoso de estar lá com eles, né? De ser o avô, aquela coisa toda, né? Enquanto isso, eu estou aqui só desfrutando dos outros meninos. Mas o nosso próximo passo seria Campina Grande novamente. E olha que todo mundo já nos conhece, né? Desde só passou 10 anos só lá no Rema, só. Ele trabalhou no Centro de Cura 5 anos. Enfim, nós nos envolvemos de uma forma maravilhosa lá, a gente sempre estava fazendo alguma coisa. Mas, amado, a vontade de ir fazer essas coisas, ela vem. Mas existe uma vontade soberana. Existe uma vontade soberana. E a vontade de Deus, amado, ela vai prevalecer, ela tem que prevalecer em nossa vida. Nós estamos aqui em Uberlândia, mas também estamos abertos a entender a voz do que Deus tem para a nossa vida. E isso, amado, precisa não só em minha vida, mas na vida de cada pessoa individualmente. Eis-me aqui, Senhor. Estamos abertos, amado, para fazer a vontade de Deus. Amém? Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Amém? Aleluia, aleluia. Lá em 2 Crônica diz assim, 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter aos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei da sua terra. Então, um arrependimento. Se nós queremos viver essa vida diferenciada, queremos viver esse avivamento, precisamos viver essa vida de arrependimento. Amém? Quando fala de arrependimento, amado, não é só algo que você adulterou, algo que você fez de errado, algo que você fez que o pastor não viu. Não, quando fala de arrependimento, amado, também se trata ou se fala de uma vida mudada, que você precisa entender que Deus tem muito mais para a nossa vida. Amém? Então, um arrependimento, amado, é quando você olha para você mesmo e diz, rapaz, eu preciso dar mais do Senhor. Deus tem muito mais para a minha vida. O que Deus fez pela minha vida foi grandioso. Então, a minha gratidão é dar mais para o Senhor. Porque a Bíblia fala que Deus nos tirou, amado, de um império de trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A Bíblia também diz que nós éramos inimigos de Deus. E hoje nós somos amigos. Nós temos livre acesso ao sangue da nova aliança. Isso, amado, tem que ter uma gratidão em nosso coração. E se isso não tem batido em nosso coração, isso não tem sinalizado no nosso coração, eu e você precisamos nos arrepender.
A palavra de Deus, amado, ela tem que arder em nossos corações. Amém? Aleluia, aleluia. Mateus 11, 28 diz assim: venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrarão descanso para a alma de vocês, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Aleluia! Existe leveza, amado, diante desse avivamento. Existe, amado, leveza diante desse poder. Existe leveza diante dessa graça de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Uma coisa que a gente precisa entender, amado, é em relação a essa busca por Deus. Neemias capítulo 8, versículo 1. Gostaria de ler alguns versículos, bastante interessante. Diz assim: quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça. Em frente da porta das águas, pediram aos escribas Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, o primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras, é porque eu estou pulando aqui alguns versículos. Alguém está acompanhando? Está acompanhando? Aí, só voltando aqui, pediram aos escribas que Esdras trouxesse o livro da lei. Veja que interessante. O povo, amado, ele pediu para que Esdras, ele lesse o livro da lei, o livro de Moisés, que ele lesse. E a gente observa que eles pediram. Não foi alguém que empurrou eles para que eles escutassem a palavra. Eles mesmos pediram para escutar a lei de Moisés, eles escutarem a palavra. Sabe o que é que está faltando muitas vezes, amado, para esse avivamento acontecer? A fome e a sede da palavra de Deus em nossas vidas. E a Bíblia fala que eles, venham, leiam, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que no mundo tem muitas vozes, mas, amado, uma voz maravilhosa está na sua palavra. Nós muitas vezes estamos dando crédito a outras vozes, e muitas vezes tem chegado em nossa vida depressão, tristeza, desânimo, vontade de jogar tudo para o alto, e essa não é a vontade de Deus, amado. Mas precisamos estar atentos às verdades da palavra de Deus. Ei, leia para mim, leia aqui os mandamentos. Nós temos, amado, hoje, recursos de nós lermos a palavra de Deus de todas as formas, de todas as maneiras, com todas as traduções, com todas as linguagens, tudo. E muitas vezes, amado, eu e você desprezamos isso tão importante para a nossa vida. Aí queremos um avivamento. Achamos que o avivamento vai ser poderoso, sim, mas começa no individual. Amém? Aleluia! Aí a Bíblia fala no versículo 2, assim no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Observação. No raiar da manhã, vamos dizer 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele começou a ler, e o povo atento à palavra até meio-dia. – 40 minutos, mais ou menos, de pregação, 50 minutos, mas aqui a acolá já está olhando para o relógio. Eita, a hora do almoço. A hora do almoço.
aquilo que eu deixei preparado, aquilo que ainda eu vou preparar. A nossa mente está voando, amado. E às vezes não estamos entendendo aquilo que Deus tem para compartilhar conosco essa manhã. A Bíblia fala, ei, eles estavam lá no raiar da manhã até meio-dia. Oh, aleluia. Até o meio-dia, amado. E a Bíblia fala que eles estavam atentos. Não tinha ninguém dormindo. Ô, glória. Aqui também tem ninguém dormindo. Só me lembro dos episódios lá da escola de ministro. Tinha alguns irmãos amados que ele sentava na cadeira, não dava 2 minutos, já estava dormindo. Oh, glória a Deus. Mas era cansaço físico, né? Vamos entender. Amém, amém, amém. Então a Bíblia fala, amado, que eles estavam lá no raiar da manhã até meio-dia, ouvindo a palavra de Deus. Aí diz assim, e eles leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Então Neemias, o governador, Esdras, os sacerdotes e escribas, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus, nada de destreza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. Todo o povo estava chorando, existia, amado, uma emoção quando aquilo que eles estavam escutando. Às vezes, amado, a nossa, é como você colocasse a mão em um fogo, né? Se você colocar a mão no fogo, e se depende de determinado tempo, você pode queimar a sua mão e vai criar uma insensibilidade na sua mão. E aquelas pessoas, amado, eles estavam com emoção total aquilo que eles estavam ouvindo. Às vezes, amado, aquilo que muitas vezes nós temos escutado, nós estamos desprezando. Insensibilidade, né? Ah, não, já ouvi, já ouvi, já ouvi. Diga para o seu irmão, ei, Deus quer que você vá para um nível maior. Versículo 10, e Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem. Repartam uns com os outros. Nada tem preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeça, porque a alegria do Senhor lhe fortalecerá. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a sua força. Aleluia, aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 32, diz algo interessante. Perguntar-lhes um ao outro. Lucas capítulo 24, versículo 32. Perguntaram-se um ao outro. Não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Se a gente observar o contexto, né, a gente observa que Jesus ele ressuscita e ele anda um período com o povo. E ele às vezes aqui e acolá se juntava com os discípulos nem perceberam, no caso desse aqui, nem perceberam que era Jesus. Mas os discípulos declaram, quando Jesus estava falando, estava ardendo em seu coração aquilo que Jesus estava falando. Aquilo, amado, que você está escutando, aquilo que você está lendo, tem ardido no seu coração? Está ardendo no seu coração? Independente de quem esteja pregando, independente de quem esteja falando,
Está ardendo no seu coração? Precisa, amado, essa palavra, mesmo sendo a centésima vez do versículo que você leu, mas ela precisa ainda arder em nosso coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso precisa arder em nosso coração. Ah, não, mas eu já sei, mas precisa arder em nosso coração. Ah, não, eu já sei outros versículos, mas precisa arder em nosso coração. A palavra, amada, ela precisa arder em nosso coração. Quando eu digo arder em nosso coração, é você olhar o que a palavra está dizendo e dizer, eu acredito, eu sei que é verdade. Ninguém pode roubar, ninguém pode mentir, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela precisa, amado, arder em nosso coração. Precisamos confiar nessa palavra. Você não sabe da minha situação, Diel. Não sei, amado, mas Deus conhece a sua situação. Ele sabe o que é que você está passando. Mas lembra, Deus nunca vai se mover por necessidade. Deus não se move por necessidade, amado. Mas quando praticamos as verdades da palavra de Deus, você vai ver Deus se movendo ao seu favor. A palavra, amada, ela não saiu de moda. Ela sempre é atual, é atualíssima. Passará os céus e a terra, mas a palavra não passará. A palavra continua a mesma, Deus continua o mesmo, Ele não muda. Ele é o Deus, amado, da sua provisão. Ele é o Deus dos seus cuidados. Ele é o Deus do milagre que você precisa. Deus não muda. Eu dizia ontem para o pessoal, né? Os 250 casais que vieram em nosso grupo. Cheguei até dancei. 250 casais, eu coloquei tantas cadeiras ali. Eu sei, eita, vai vir uma multidão. Abri o portão, disse, entre de um, no cuidado aqui para não bater um no outro. Todo mundo alinhado. Mas eu falava para eles que no céu será maravilhoso. O céu será uma bênção. Nós estarmos desfrutando de tudo que Deus tem para nós naquele lugar, onde lá não existe necessidade, não existe doença, não existe enfermidade. Será maravilhoso. A gente não tem noção daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. As calçadas são de ouro. Não é as calçadas daqui não, que você leva uma topada. Está lá. Não, as calçadas são de ouro. Todas as coisas são alinhadas. E a gente fica nesse pensamento que nós iremos desfrutar de coisas grandiosas quando chegar lá no céu. Mas a gente precisa entender, amado, quando a Bíblia fala que nós reinaremos em vida através de Cristo Jesus. O que você está passando, amado, não é o limite, não. Deus tem muito mais. Deus deseja realizar cada sonho da sua vida. Amém? Eu ia fazer uma dinâmica e esqueci, né? Eu ia colocar para o pessoal lá escrever os objetivos que eles tinham como, até na área da finança, que nós estávamos falando sobre isso, né? Eu ia pedir para eles escreverem.
Mas, amado, você pode escrever no seu coração, você pode colocar, amado, baseado no que a palavra diz. Se nós pedirmos alguma coisa, Ele não vai negar. Amém? Então, tudo aquilo que você tem como necessidade, amado, há um suprimento da parte de Deus para a sua vida. Há uma provisão, há ações para ser realizados. A Bíblia diz, ei, amado, desejo que vá bem em todas as coisas. Isso quer dizer em todas as áreas. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque a vida de um avivamento que Deus tem para a nossa vida, amado, ela vai também trazer essa vida abundante. Quando não obedecemos ou quando não honramos o que a palavra diz ao nosso respeito, nunca iremos desfrutar de um avivamento que Deus tem para a nossa vida. E não iremos desfrutar do que Ele tem para que eu e você possa reinar em vida, como a palavra diz. Deus deseja, amado, que esse avivamento ele comece o mais rápido possível. E lembra que esse avivamento ele começa individual. Amém? Precisamos mudar de rotas. Precisamos mudar, amado, a nossa caminhada, que se essa caminhada que eu estou indo aqui, ela não está fluindo, as coisas não estão acontecendo, eu preciso voltar novamente e ver o que está acontecendo. Deus tem um caminho de sucesso para a minha vida e pela sua vida. Deus tem um caminho, amado, de provisão para a minha vida e para a sua vida. Ei, Abraão. Abraão só escutou a voz de Deus. Escutou a voz de Deus e mudou. Aí a rota dele mudou. Aí o seu trajeto. Se nós precisamos, amado, mudar o trajeto, vamos fazer isso com rapidez. Não vamos demorar. Não vamos ser vagarosos. A Bíblia diz que não devemos ser vagarosos. Mas precisamos, amado, acelerar o tempo. Acelerar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém? Aleluia, aleluia. Deixa eu só dizer algumas frases aqui para você, para a gente encerrar, sobre um avivamento. Tem algumas frases, amado, que nos estimula e realmente ela traz, aí nos confronta e nos traz algo maravilhoso. E eu gostaria de ler essas instruções aqui, essas frases. Diz assim: avivamento começa quando o joelho dobra e o coração se rende. Amém? Gostaria de chamar o grupo de louvor. Aleluia. Hoje eu não vou cantar, certo? Então eu vou chamar os universitários, por favor. Diz assim: Deus não procura multidões, procura corações disponíveis. Avivamento não é um evento, é um estilo de vida. Amém? Quando a igreja ora, o céu responde. O fogo do Espírito não se mantém sem lenha de oração. Antes de mudar uma nação, Deus muda um coração. Avivamento é Deus voltando ao centro de tudo. Quem tem fome de Deus nunca sai vazio. O avivamento começa em mim. Sem santidade não há avivamento verdadeiro. Não precisamos de mais barulho, precisamos de mais presença. Avivamento não se agenda, se busca. Amém? O Espírito Santo não visita ambientes, ele habita em vidas disponíveis. Avivamento é quando o pecado perde a graça e a presença de Deus se torna suficiente.
Deus derrama fogo onde encontra altar. Uma geração de joelho dobrado muda a história. Avivamento verdadeiro produz transformação, não apenas emoção. Se queremos avivamento, precisamos voltar ao secreto. Menos distração, mais devoção. Busca a Deus até que Ele seja tudo o que você precisa. O altar precisa estar aceso todos os dias. Não espere o mover, seja o mover. Não espere o mover, seja o mover. Aleluia, aleluia.